Noite. Eu, professor Jen Hayen e o professor Chen Johnny, queremos agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Hoje à noite, para nós, de fato, é a realização de um sonho. Zé Luiz, você pode, se quiser, traduzir para ela. Well, I'm saying, Hayen, that you, myself, and Professor Chen Johnny, we thank them very much for being here, that tonight is a dream come true. A publicação deste livro. A primeira vez que nós pensamos nesta hipótese, para muitas pessoas parecia absolutamente impossível, porque nós pensamos, de fato, há 12 meses atrás. Just a year ago. The publishing of the book was thought about 1 year ago, just 1 year ago. O processo foi um processo muito trabalhoso, mas de um prazer imenso. Eu vou propor como protocolo, eu vou passar de imediato a palavra para o João Vicente, que dirá 2 palavras, depois para a professora titular da Universidade Normal de Hunan, a professora Jen Hayen, que falará sobre o projeto, e ao final eu direi 2 ou 3 palavras sobre um aspecto que me fascinou muito, que foi perceber problemas semelhantes e soluções próximas, tanto da cultura brasileira quanto da cultura chinesa. Então, esse será o nosso protocolo. Será, na verdade, nós não faremos palestra, será uma conversa muito breve, porque o mais importante hoje é celebrar a publicação do livro com a recepção que faremos depois, em homenagem à professora Jen Hayen, a quem agora eu passo a palavra. Comprar o livro do papai. E da tia Hayen. E também da tia Hayen. E do tio Johnny. E também o tio Johnny. Obrigado, filho. Agora passa para a tia Hayen. Muito obrigado, filho. E a gente já vai... Obrigada. So I guess it's my turn? Yes. Okay, should I first read Professor Chen's readings? Yes, although one of our co-editors is still in Beijing and cannot be here, but he wrote a beautiful passage, and he wants me to send all his greetings to you. So, dos nossos coeditores escreveu uma mensagem que a professora Jen Hayen vai ler para nós agora. Yeah. And I'm sure they're going to understand. Eu tenho certeza que vocês vão entender. First, I'm going to read the Mandarin. Yeah, upon his request, yes. 尊敬的若昂教授，尊敬的各位女士、各位先生，如果您在1个世纪前去中国，说您是巴西人，我们的祖辈或许会对您说：“啊，浩荡的亚马逊河。”如果您半个世纪前去中国，我的父辈们大概率会对您说：“啊，了不起的球王贝利。”但如果您现在去中国，我们的孩子会对您说：“啊，狂欢节啊，桑巴啊，吉马拉埃斯罗萨啊，若昂卡斯特罗等等等等。”中文的等等，既是等等，也是希望。后者只有您去过中国，或者读了我们编的这本书，才知道它意味着什么。今天的世界正处于前所未有的不确定中。我们不知道明天会发生什么，无论是战争还是 AI， 都有可能一夜之间改变我们的一切。正因为如此，我们更需要彼此了解和相互谅解，相互关心和爱护。隔壁的文学家博尔赫斯曾经多次提及，书是中国最大的发明，但他无论如何都不曾想到，无论是在中国还是在世界范围内，读书的人越来越少。像若昂教授和在座这样不仅自己读书，还希望别人读书的人，无疑是极少数的理想主义者。这正是庄子所说读书是无用之用的真正含义。虽然理想主义不能吃不能穿，但若没了理想主义，那么世界肯定是极其无趣和无聊的要死的。因此
若昂教授的中国之行远远超越了几百年前葡萄牙传教士孟如望的意义。今天，我要以庄子的名义向他，并且向所有支持他的在场的和不在场的巴西人和葡语读者致以最崇高的敬意。Shall I proceed? I'll proceed with the English translation. Agora ela vai passar para a tradução em inglês. Dear Professor Zhuang, dear ladies and gentlemen, Caro professor João, caras senhoras e senhores, if you had traveled to China a century ago and mentioned that you were Brazilian, se você tivesse viajado à China há um século atrás e dissesse que você é brasileiro, my ancestors might have responded, "Ah, the mighty Amazon River." os meus ancestrais teriam respondido: o grande rio Amazonas. If you had visited China half a century ago, my parents' generation would likely have exclaimed, "Ah, the legendary Pelé." Se você tivesse viajado à China há um século atrás, meus pais teriam dito, a geração dos meus pais teria dito: o grande e legendário Pelé. But if you visit China today, our children would say, "Ah, carnival, ah, samba, ah, Guilherme Rosa? Is that Guimarães Rosa? Yeah. Hoje, se você for à China, meus filhos diriam: o carnaval, o samba, Guimarães Rosa. And etc. That's important. What? And etc. And so on. And etc. E por aí vai. Yeah. The Chinese term for etc. 等等 is also an embodiment of hope. A palavra chinesa para etc. Dandan, também pode ser traduzida como esperança. Yeah. Espera. That's what he wrote. A concept you would only fully understand after visiting China or reading the book that we edited. Um conceito que vocês só poderiam entender depois de visitar a China ou então após a leitura do livro que acabou de ser editado. Today's world is marked by unprecedented uncertainties. O mundo de hoje está marcado por incertezas sem precedentes. Wars or the rapid development of AI would upend everything overnight. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial. Can you repeat? Artificial intelligence Okay, the final. would upend everything overnight. Pode colocar fim em tudo da noite para o dia. This is precisely why we must unite, fostering mutual understanding, care, and love. Por isso, esse é precisamente o motivo pelo qual devemos aprender a nutrir o entendimento, o amor, a compreensão. Yeah. Jorge Luis Borges, is it Borges? Borges, yes. yeah. Borges often extolled books as one of China's greatest inventions. Borges. Extolled, lauds, praises, books. Ok. Borges, ele elogia, ele celebra livros que falam sobre a cultura chinesa. Yeah. Little could he have foreseen that in today's world, fewer people would choose books over other media. Ele não poderia imaginar que hoje poucas pessoas iriam privilegiar livros ao invés da mídia, Whether in China or globally. seja na China ou ao redor do mundo. In this context, individuals like Professor Zhuang César and those present here who not only read books themselves, but also encourage others to do so, are indeed a rare breed of idealists. Pessoas como o professor João César, que hoje ainda continuam nutrindo essa paixão pela leitura, são pessoas que são uma espécie em extinção hoje. This reflects the true essence of what Zhuangzi, an ancient Chinese philosopher, meant by the usefulness of the useless. É isso que um filósofo chinês, can you repeat the name? Zhuangzi. Zhuangzi. Yeah.
falou a respeito da necessidade da useless. The usefulness of the A useless. utilidade do inútil. Idealism is not something we can sustain ourselves on, feed ourselves on, or wear as a garment. But without it, the world would undoubtedly be exceedingly dull and unimaginably drab. O idealismo não é algo que a gente possa nos alimentar ou nos vestir, mas sem isso o mundo seria sem sentido, seria tolo, seria... Therefore, Professor Zhuang Ze's journey to Changsha, to China, far surpasses the significance of João Monteiro, the Portuguese missionary who traveled to China centuries ago. O professor João César foi à China para se encontrar com Tanshan. Is that right? Ah, tá. Changsha. Sim, o professor João César esteve em Changsha para falar sobre João Monteiro, o missionário português que viajou para a China séculos atrás. Na verdade, a minha presença tem um elo inesperado com a presença do João Monteiro, missionário jesuíta. Ah, ok. A pequena diferença é que eu não sou religioso. So today, in the spirit of Zhuangzi, the Chinese philosopher, I extend my deepest respect to him and all the Brazilians and Portuguese-speaking readers who support him. Então, hoje, no espírito do filósofo chinês mencionado, ela estende a todos nós, os brasileiros que falam a língua portuguesa, o seu mais profundo respeito e consideração. Okay. Yes, it is. Uma observação rápida para vocês. Tanto a Chen Haiyan quanto eu temos um orgulho imenso de que este livro só foi possível de fato porque nós convencemos um colega a participar. Can you repeat? Well, actually the two of us were very proud because this book was only made possible because we seduced a Chinese colleague to be part of the project. Obrigado, Zé Luiz. Que é o professor Chen Zhongyi. Ele certamente é um dos nomes mais importantes hoje da Universidade Chinesa. É um excepcional estudioso, especialista em literatura latino-americana. Foi o crítico chinês que indicou o Mo Yan para o Prêmio Nobel na Academia Sueca. Ele é um dos conselheiros da Academia Sueca do Prêmio Nobel. É um escritor de grande talento, com vários romances publicados, com uma enorme recepção popular. A presença do professor Chen Zhongyi, para nós, é um enorme orgulho. We're very proud of his participation. E vocês podem perceber o estilo e a importância dele como escritor por essa bela mensagem que a Chen Haiyan gentilmente leu em mandarim e traduziu para o inglês. I was just praising Professor Chen Zhongyi. Okay, then what's the Q next? Yeah, I think this is this moment that dreams come true. Eu acho que esse é um momento em que realmente os sonhos se realizam. And I think, as Ron always said, this is the three idealists trying to build an academic utopia. E eu falava com o João que nós somos três idealistas tentando construir um mundo ideal. Yeah, where language is no longer supposed to be the barrier to exchanges of ideas and to mutual understanding. As nossas linguagens não deveriam ser barreiras que impedissem de trocarmos ideias e ter uma compreensão mútua. As the initial impulse under this proposal was to create an opportunity for the unheard of voices in China to be heard in a non-hegemonic world. Essa iniciativa é para trazer vozes que não são ouvidas na China, para que possam ter voz e serem, serem propagadas no mundo não hegemônico. And following this principle, we chose the work of scholars who are still productive in the field
and who are meanwhile, relatively less heard or less present in the Western discourse. Então, seguindo esse pensamento, nós escolhemos algumas pessoas, algumas figuras que têm trabalhado com esse assunto, mas que não têm sido ouvidas no Ocidente como um todo. So we also try to invite, solicit submission from contributors from all age groups. So in this book, you can not only read those really established, very prestigious authors' work, but also the younger generation's contribution as well. Então, nesse livro, eles procuraram trazer contribuições de pessoas de várias gerações. Então, podem ser ouvidas vozes de pessoas mais velhas e os mais jovens que estão se debruçando sobre esse assunto. So the result is a comparatively panoramic view to the literature studies in China. Então, o resultado é uma visão panorâmica dos estudos literários na China. Yeah. And João picked the title and the cover for the book. E o professor João César é que trouxe o título para que o livro leva. Yeah, and as always. E a capa. And as always, he has the perceptiveness and insights of a genius. E como sempre, ele tem os insights e as percepções de um gênio. Because the title he chose actually are two very, very important images in Chinese culture. O título que ele escolheu traz consigo duas importantes imagens na cultura chinesa. And these images, in a mysterious way, relates to the Chinese ideal perception of the ideal world. E essas duas imagens elas trazem a noção chinesa de um mundo ideal. For those who were present here 2 days ago, I actually told about this story. It's the story of the peach blossom source. Para aqueles que estiveram aqui na última sexta-feira, a professora Jean Ryan contou essa história, que can you repeat? Peach blossom source. Uma fonte uma pessegueira. Yeah, it was a story composed by a literati who lived at the end of 4th century and early 5th century. Could you repeat? It was written. What? Yes. Uma história que foi composta por um literato. Yeah, who lived between late 4th century and early Ok. 5th century. Que viveu entre o século XIV e XV. Yeah, and the story tells about a fisherman who went fishing. He found a tiny cave in a mountain, so they're a mountain and a fisherman, and he passed through this cave and discovered a blessed land. Então, essa história é a respeito de um pescador que encontra uma pequena caverna e ele atravessa essa caverna e encontra uma terra abençoada, um lugar abençoado. Yes, and central to this blessed land is the suspense of time, which is the Chinese equivalent of eternity. E o central dessa terra é a suspensão do tempo, que seria o equivalente chinês para a eternidade. Yeah, and in a mysterious way, believe it or not, this the picture of the cover relates to this story as well. E você, acredite ou não, a figura que foi escolhida para a capa, ela também se relaciona com essa história. I never told you about this, but the essence, the connotation behind the picture is related to the story of Tao Huayuan. Ela nunca havia dito isso ao João, mas a imagem que ele escolheu para a capa tem uma conexão íntima com essa história que ela havia contado na sexta-feira e repetiu aqui. And I think this cover painting actually reminds us, if we wanna have a better understanding of China, we should use different lenses and prisms to look at China. Maybe the history of China should be included. E uma das coisas que a gente pode perceber por essa imagem é que se você quiser entender a China, você deve olhá-la por diferentes lentes, através de diferentes perspectivas. Yeah, and last but not least,
I would like to say that I'm really grateful to the editors and to the publishing house for sponsoring these utopian acts of ours. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a todos os editores que financiaram essa obra e puderam proporcionar que algo utópico viesse a se materializar. Muito obrigado, Jen Hayen. Palavras belíssimas. Muito obrigado. Thank you so much, Jen Hayen. Beautiful words. Thank you. Como eu prometi, seremos realmente breves, porque o mais importante hoje será a celebração. Eu quero mencionar apenas um ou dois aspectos. Um deles, a professora Jen Hayen. Eu mencionei que ela é professora titular de Hunan, não foi? Da Universidade Normal de Hunan. É o fato de que nós assumimos um risco. Há no mundo inteiro um número crescente de publicações de grande importância sobre a cultura chinesa atualmente. Professor João César is stressing the fact that there's We took a risk. We took a risk. Yeah, we took a risk to make such a movement like this. Por exemplo, no Brasil, e nós fazemos questão de reconhecê-lo, a editora da Unesp publicou os Analectos do Confúcio. Há uma outra, a Unicamp tem uma série de poesia chinesa contemporânea. Muitas editoras, individualmente, têm publicado os famosos 4 romances clássicos da literatura chinesa, e há publicações de editoras, como a editora Contracorrente, que tem uma série de publicações de grande importância sobre o pensamento chinês. Professor João César is mentioned that there are a lot of publishing houses in Brazil which are translating works from the Chinese culture. Isso. E como sempre fazemos, reconhecer que não estamos inventando a roda, já há um trabalho muito importante feito. O que distingue, no entanto, este esforço é que não se trata de compreender a China a partir de um ponto de vista histórico, quase arqueológico, como se houvesse uma distância absoluta entre a China e o Brasil ou a América Latina. So this effort is not exactly something new, but what Professor João César is proposing is that we have a perspective, Brazil-China, to put it in a new perspective. Em lugar de, portanto, de algo distante e excêntrico, sempre histórico, aqui nós temos os 18, entre os mais importantes pesquisadores e pesquisadoras chinesas contemporâneos que trabalham com temas que incluem aspectos teóricos, análise chinesa de literatura estrangeira, análise de literatura chinesa e uma perspectiva comparativa no sentido mais amplo do ponto de vista da história da cultura e da civilização. Isto é, o que há aqui é o pensamento chinês em curso, como ele ocorre hoje. So, rather doing a historical overview of Chinese culture, what you are trying to make is bring 18 Chinese thinkers who are working right now with aspects of culture that surround us, all of us. O próximo passo, que aí the court will be on your ball and Professor Chen Jiany's court, the ball will be on your court, é que nós vamos organizar um livro para sair na China, portanto em mandarim, com 18 pensadores brasileiros, pensadores e pensadoras brasileiros contemporâneos. I know you can do it. Next step is to unite several Chinese thinkers and Brazilian thinkers to write in Mandarin and to be translated into Mandarin. To be translated into Mandarin and published. And who would do it? Professor Jen Hayen and Professor Chen Jiany and myself. Que é esse caminho de dupla via. Última observação, e vamos tomar um vinho, because we're very happy, we have to celebrate. Ao fazer a leitura 2, 3 vezes de todos os ensaios, algo realmente me chamou a atenção. Óbvio as diferenças. Diferença de estilo,
diferença de forma de escrita. O ensaísmo crítico chinês, que é tributário de uma longa tradição milenar, é muito mais metafórico. O ensaísmo crítico chinês feito na universidade é muito mais metafórico e lírico do que, por exemplo, se faz no Brasil. After reading thrice every single essay, Professor João César is stressing that Chinese essayism, the writing, the style is very metaphorical and lyrical than Brazilian. Ao mesmo tempo, o que mais me surpreendeu e verdadeiramente me fascinou é que existe problemas similares e respostas muito próximas. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo, que eu prometi que seria breve, porque vamos tomar vinho. But he found out some similarity as well. So he want to mention just one example. Brasil e China, por motivos distintos, ocupam no sistema mundo, no mercado internacional das trocas simbólicas, uma posição não hegemônica. Brazil and China occupies non-hegemonic places in the world today. In the world system, yeah. In the world system. Por motivos diferentes, claro. Mas um cineasta chinês, o que ele mais deseja é que ele receba um prêmio em Cannes e que o seu filme entre no circuito hollywoodiano de distribuição. A Chinese filmmaker also wants that his work goes to Cannes and win prizes. So, but at the same time, but gets into the Hollywoodian distribution, international distribution, exatamente como o cineasta brasileiro. Um autor chinês como Mo Yan é definido pelo professor Chen Jianyi como um autor que se distingue sobretudo por ser um leitor voraz de todas as tradições literárias. A filmmaker. Is it the professor Chen Jianyi? Chen Jianyi. Yeah. When he defines the writer, the one Nobel Prize, the Mo writer. Yan, he defines Mo Yan as an author that above all is a reader. Okay. Mo Yan, Jorge Luis Borges, Machado de Assis. E em muitos artigos define-se um traço da cultura chinesa milenar, que é não recusar o estrangeiro, que é não descartar o outro, mas, pelo contrário, inventar formas seletivas de apropriar-se do outro para criar o próprio. Well, there's an Asian tradition that is in China that never let out the other and never put aside what is different from them. But try selectively to assimilate what is best. Yeah. Yeah, there, I'm getting there now. Yeah. Na sexta-feira, a professora Jen Hayen apresentou um trabalho na nossa conversa, em que ela apresentou um conceito. O conceito é Nalai. Espero que ela... I hope you understand my pronunciation. Last Friday... Nalai. Yeah. E a professora Jen Hayen cunhou um neologismo, que seria Nalaísmo. O que define o Nalaísmo? É que diante da alteridade, diante do outro, pode-se desprezá-lo ou pode-se realizar uma assimilação seletiva do outro, de modo a favorecer o self-improvement of the self, ou seja, o aperfeiçoamento do eu. Em outras palavras, seja na China, seja no Brasil, numa situação não hegemônica, numa posição, numa assimetria, na posição inferior das trocas simbólicas, há milênios, há milhares de anos, os chineses, ao seu modo, pensaram numa solução que Oswaldo de Andrade chamou de antropofagia. Yeah. Professor João César is mentioned that the term that you made, Nalaísm, is very much, it has an intimate connection with something that centuries later Brazilian writer would come up with, which is the concept of anthropophagia.
Isso quer dizer que apenas abrimos uma porta para futuros diálogos, para traduções recíprocas de textos chineses para o português e ensaios brasileiros para o chinês. É apenas o princípio, it's only the first step, many more to come, mas me parece que aqui nós temos um modelo de um diálogo transnacional, não hegemônico, que pode fornecer um quadro teórico para ser plenamente desenvolvido. Ou seja, no nosso livro Montanhas e Pedras, precisamos ainda aperfeiçoá-lo e publicar muitos outros. So Professor João César is saying that you have achieved something new that could be explored in a way that in this connection, the concepts from China and Brazil can be better united in new efforts. Então, agradecer muitíssimo a professora Jane Hayen, que veio da China para o lançamento. Agradecer muito ao José Luiz. Ele não sabia que faria essa tradução. Ele foi muito generoso. Ele tem a má fortuna de ser meu aluno. Como a Simone sabe, eu faço meus alunos trabalharem. Então, José Luiz, muito obrigado. Hayen, muitíssimo obrigado. And we see that we have kept our promise. We have spoken briefly because now we are going to celebrate. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Obrigada.